a passagem do Cruzeiro, que também é extremamente, né? E eu vou te falar assim, Thiago, honestamente, para o Cruzeirense, para vocês que estavam lá, é uma coisa até do dia a dia, porque vocês foram acompanhando passo a passo o que foi acontecendo. Para quem não é, foi uma coisa assim, começa o ano, o Cruzeiro arrebenta todo mundo, vem de títulos e tal, puta timaço, Fred, Thiago Neves, o cacete, vou fudeu, o Cruzeiro vai ganhar de todo mundo, o Cruzeiro faz a melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Meu irmão, de repente, vira um caos na terra, aquela porra. É isso aí. Caralho, meu irmão, o que aconteceu, cara? Não, a gente foi campeão ainda, a gente foi campeão mineiro. Então, do meio do ano pra frente... melhor campanha. Cara, não sei, a maionese ela desandou bonita, não sei o que aconteceu também, porque eu acho assim, eu acho que a gente tinha um esquema de jogo já há 3 anos quase, e aí a nossa maior, como que eu vou te falar? Eu acho que o problema maior foi quando decidiram mandar o Mano embora. Não sei se o Mano tinha cansado, que estava tudo também nas costas dele, todo mundo achando que ele era o problema, que o time que, né, chegou o Pedro Rocha, Fred, um monte de gente, Rodriguinho, então o time tinha que jogar para frente. Só que o Mano sabia, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, eu acho que o problema já começou aí. Quando mandou ele embora, aí começou a desandar tudo. Sabe, aí a gente perdeu o Pedro porque ele machucou, acho que o Rodriguinho teve um problema nas costas também, que foi até sério. O Dodô direto machucado, então a gente começou a perder peças importantes, assim, e aí começa aquela desconfiança, né? Aí o time perde, aí começa a liberar a zona de rebaixamento, aí já acham que esse está fazendo muito churrasco, aquele está fazendo muito isso, aquele já começa um desconfiar do outro, coisa que não tinha, e aí começa a não render, o time não começa, a confiança já começa a perder. Aí não é, isso que acho que isso que foi o problema maior. Foi internamente o elenco ter saído. Não, pior que não, cara. Pior que essa era uma coisa que a gente sempre conversava e a gente, assim, eu tinha meus parceiros, é óbvio que eu gostava mais de uns e outros, mas de um de outro, mas eu me dava bem com todo mundo. E tanto que todo mundo falava, não, teve briga, tem um grupinho do Fábio, do Thiago, não sei, tá louco, a gente era muito parceiro, o Fábio é o cara parceirão. Assim, um cara que ficou mais no canto, mas também sempre foi calado, era o Henrique, que era mais observador, era um cara mais de lado. Então todo mundo começou a ficar mais no seu cantinho, sabe? Todo mundo começou a respeitar um pouco mais o outro, e todo mundo era normal, todo mundo treinava, todo mundo tentava, mas as coisas não andavam, as coisas não davam certo. Você rebate ou você concorda que com os torcedores do Cruzeiro, e eu estou vendo aqui no chat eles falando e tal, que na hora que começou a ter problemas de dinheiro, salário atrasado e tal, gerou uma dificuldade entre a diretoria e os jogadores? Não, sim, sabe por quê? Como eu era um dos, assim, eu era até você hoje. Era o cara que ligava, você era o cara que mandava mensagem pro Zezé, né? Exatamente. Não, até porque todo mundo, eu era amigo do Itair, sabe? Eu tinha uma relação com o Itair muito boa, até hoje tem. Então o Itair qualquer coisa, e não é só comigo, mas o Itair mandava mensagem pro Sassá, mandava mensagem pro, acho que pro Henrique, pro Léo, falava. Só que o que começou a incomodar foi que, assim, a partir do momento que você começa a dar uma data e não cumpre, aí o jogador já, cara, pô, já pegou mal. Aí ficava, Thiago, pô, teu amigo lá pô, falou que ia pagar segunda, não pagou. Aí eu falei, beleza, vou falar com ele e mandar mensagem. Aí eu falei, tá aí, pô, os caras ficaram incomodados, não, vou pagar na sexta. Aí não pagava. Aí isso começou a incomodar, entendeu? Isso que, não que rachou o grupo, no momento algum rachou. Tanto que a diretoria também, a um certo momento, começou a jogar aberto. E a gente falou também, falei, rapaziada, se a gente não jogar, vai fazer o quê? Uma hora esses caras vão ter que pagar, mas o mínimo que a gente tem que fazer é jogar. Então eu também, tipo, nos momentos que eu podia ir atrás, eu ia. Eu chegava, eu mandava, eu botava a minha cara mesmo. E tá aí, pô, depois que chegou o Zezé, eu falei, rapaziada, tem que acertar o dos caras, senão não vai dar, tá quase 3 meses de salário, o Cruzeiro nunca atrasou. O que tá acontecendo? Então pelo menos fala a verdade para todo mundo, senão eu tô vindo aqui falar e aí eu tô ficando mal com o grupo todo. Esse era o problema. E aí vem um outro momento que o pessoal fica muito curioso, que é o Rogério Ceni, né, que assume o Cruzeiro em tese para mudar as coisas e tal. E muito se diz que os jogadores do Cruzeiro não aceitaram o Rogério, que o Rogério teria feito uma apresentação
não sei se arrogante, mas que os jogadores não aceitaram muito e tal, até que se chega na história do Dedé e o Rogério no vestiário e tal, a briga e tal. O que é verdade, o que é mentira dessa história, Thiagão? Os jogadores derrubaram o Rogério? Assim, não é que jogadores derrubaram, o clima nosso ficou ruim, assim, comigo. O problema que eu tive com ele foi no jogo do Inter, na semifinal, que eu acho que ali eu falei uma verdade, mas poderia não ter falado ao vivo, mas foi um sentimento meu. A gente com 1-0, já perdido o primeiro jogo, a gente não pode tomar 4-0 no jogo de volta. Numa semifinal, não pode. E aí era um sentimento ali de raiva, acabei falando, o Rogério acabou ficando chateado, tanto que no outro dia eu fui na sala dele e pedi desculpa. A partir desse momento ele não me botou mais para jogar. Aí tive uma outra, não foi uma discussão, teve o jogo do Flamengo, que a gente empatou, eu empatei o jogo no final do primeiro tempo, no intervalo ele me tirou, falando que precisava ganhar o jogo, falou, preciso ganhar o jogo, eu vou te tirar, eu vou botar o Ezequiel. E aí eu reclamei, falei, nada contra o Ezequiel, mas você vai me tirar para botar o Ezequiel, não estou entendendo se a gente precisa ganhar. E aí foi o meu atrito com ele. Agora eu acho que o do Rogério, eu acho que o que aconteceu com o Dedé foi no jogo com o Ceará, que eu não lembro se a gente empatou ou perdeu, que o Dedé é um cara muito puro, o Dedé é um cara muito limpo, ele não gosta de guardar nenhuma maldade com ele gosta de falar para tirar aquele negócio do coração. Tanto que ele pediu a palavra na hora da reza, depois do jogo, que é um momento nosso, e aí começou a falou, Rogério, você não precisa ser amigo de um, de outro, mas a gente precisa dos jogadores aqui, porque só a molecada, você pode botar a molecada, mas os experientes têm que estar aqui para dar um conselho ou outro. E o Rogério faltou com respeito com o Dedé nessa hora. Falou que ele tinha que... Não, ele falou, Dedé, quando você acabar isso aí, você me chama. E saiu da roda, na hora da reza. Deu as costas pro Dedé, o Dedé ficou... Imagina segurar um negão de 2 metros. E foi o que aconteceu. Quem apanhou foi o auxiliar do Rogério? Tá louco, tá maluco. Na hora que eu olhei pro lado daquele negão, já ele nervoso, tá maluco. Falei, ixi. Falei, Fábio, dá um jeito aí. Fábio, segura esse negão que não vai dar pra segurar ele. É grande, forte, igual sei lá o quê. E aí deu a confusão, só que o azar do Rogério, que tava toda a diretoria no vestiário na roda. E o Itaí, na hora, falou, esse cara, aqui, enquanto eu estiver aqui, o Rogério não é treinador mais do Cruzeiro. E aí voltamos pro hotel, só que ficou nessa, entendeu? Aí, quando voltou pro hotel, o Itaí começou a perguntar, falou, tá, mas e aí, como que nós vamos fazer? Quem que vai vir? E aí a história é que os jogadores derrubaram o Rogério, os jogadores fizeram corpo mole. Em momento algum a gente fez corpo mole. E você pode perguntar pro Rogério se algum jogador fez corpo mole algum dia, em treino e jogo. Ninguém fez. Ninguém fez. Mas acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nessa aí. Todo mundo pediu o Rogério para ir pro Cruzeiro. Quando chegou, a primeira conversa que ele teve com acho que 8 ou 9 jogadores foi muito ruim, porque foi uma conversa que a gente não gostou, a gente não ficou satisfeito, ele chamou só os jogadores que tinham acima de 30 anos. Enfim, foi uma coisa que... Então é verdadeira a história de que o Rogério foi um pouco, não sei se arrogante, mas ele foi um pouco acima do tom com os jogadores logo na primeira conversa, e depois teve a história com o Dedé. Tudo isso é verdade, esses boatos que o Rogério... Não, é verdade. Ele chegou... achando que ia solucionar os nossos problemas, que ia fazer isso, que ia tirar outro, que ia botar outro, que ia fazer isso, mas a gente vinha 2 anos e meio da mesma forma, ganhando tudo. Então, não ia ser em uma semana, 2, 3 dias que ele ia mudar, tipo, da água para o vinho. E aí, nessa reunião dele com a gente, com os mais experientes, os mais antigos de clubes, os mais velhos, ele foi muito mal com a gente, com os jogadores. Sendo que aqueles ali tinham sido os principais jogadores dos últimos títulos que o Cruzeiro tinha ganho. Mas então, o que faltou respeito? O que aconteceu demais nessa? Você pode falar? Ele perguntou a idade do Edilson, do Dedé, do Léo e do Egídio, do Fábio, do Henrique e eu acho que do Robinho, que todos acima de 30. E ele já falou, tá vendo? Já não posso jogar com todos juntos. Porque com vocês todos aqui vai ficar muito lento, fica muito pesado, fica não sei o quê, vocês não vão aguentar correr. Vou ter que mexer, não vão conseguir jogar com a intensidade da forma que eu quero.
Aí ele começou a falar, aí chegou, falou, Robinho, Thiago, Fred, não sei o quê, quantos jogos vocês aguentam jogar numa sequência? Sabe, assim, coisas que um jogador acima de 30 anos, de 35, 33 anos, ninguém quer ouvir isso. Sabe, tá todo mundo ali treinava muito mais do que os mais jovens, que ele achava que poderia dar o resultado para ele. Ele foi um pouco. Eu entendi o que você está querendo dizer. Ele foi um pouco grosseiro, talvez, ou um pouco pode ser. Com os líderes do elenco, né? E aí... Sim, ele falou pro Fred que perguntou pro Fred quantos jogos você aguenta jogar, Fred? E o Fred tinha feito 18 jogos seguidos, eu acho. E o Fred estava sendo o artilheiro do ano do Brasil. Sabe, o Fred tinha 16 gols, 17 gols, tanto que ele ironizou ainda, mas no Mineirinho. E o Fred tinha sido no Mineiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. O Fred era o nosso artilheiro. Então, mesmo se tivesse sido só no Mineiro, ele não poderia ironizar o Campeonato Mineiro, entendeu? Da forma que foi feito. Eu acho que essa conversa aí pegou mal, tanto que acho que o Fábio foi o último a falar e deixou bem claro para ele, para o Rogério, você pode fazer o que quiser, a gente vai te respeitar, mas você não pode dar preferência nem para a experiência e nem pela idade. Seja justo nos treinos. Seja justo, aquele que estiver te dando a melhor resposta, você seja justo. Né? Não leve, não conte a experiência de qualquer um aqui, mas também não conte com os mais jovens. Então, seja um cara seja justo, pelo menos. Acompanhe os treinos, veja o que você precisa e pode ter certeza que se for dessa forma, todo mundo vai aceitar. Pelo que você está contando, o Rogério Ceni já chegou perdendo a possibilidade de controle do vestiário do Cruzeiro, né? Logo de cara, ele já nunca teve uma... Eu acho que se ele chega e abraça a gente, falou, não vou conseguir jogar com todos vocês, vou dar uma mexida aqui, eu quero jogar um pouco mais com velocidade, é um pouco diferente da estratégia do Mano, eu gosto de ser um pouco mais... Cara, a gente ia aceitar, porque a gente estava precisando do Rogério, a gente pediu ele, e a gente precisava de ajuda. Foram vocês que sugeriram, Rogério? Sim, o primeiro nome foi o dele, que todo mundo pediu. Então a gente precisava de ajuda, e ele ia ajudar. Então acho que a forma que ele chegou, a forma grosseira, pode-se dizer assim, que ele chegou barrando já alguns jogadores, e eu acho que esse foi o mal dele. E aí vocês pediram... E aí vocês pediram o Abel Braga? Não, tava o Abel, tinha a opção não era o Abel, a opção era o Dorival Júnior. Só que o Dorival, acho que ele ia fazer uma cirurgia, não sei se é coração, ele ia fazer alguma cirurgia, que aí ele pediu para dar a resposta no outro dia, aí ele deu, falou, vou ter que fazer a cirurgia, infelizmente não vai dar para ajudar vocês. Aí o segundo nome foi o do Abel. E vocês todos gostam do Abel, porque o Abel é um cara queridíssimo, né, por todo mundo. Mas enfim, não deu certo. Aquela história, a imagem, só para finalizar a parte do Cruzeiro, a imagem que os cruzeirenses têm de falar, esses jogadores de sacanagem derrubaram, o Thiago Neves perdeu pênalti, cara, eles fizeram de sacanagem, porque a diretoria não estava pagando, então zero verdade? Zero verdade, zero verdade. Momento algum teve deixar para deixar bem claro que em momento algum teve briga de jogador, teve corpo mole de jogador, teve nada disso. A gente fez o possível para que não acontecesse aquela tragédia. Mas, às vezes, no futebol, a gente, não nós jogadores, mas o clube paga pela gestão mal feita. Esse é um pensamento meu, assim, como jogador. Quando você começa o ano e faz e o ano, aquele seu ano, está sendo tudo errado, com atraso de salário, com premiação sem pagar os jogadores, sem receber, então você vai ter uma punição. Então, a punição é cair para a Série B. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Só de curiosidade, você que é amigo do Itaíra, o Itaíra fala o que dessa porra toda hoje em dia? Cara, vou te falar, o Itaíra, ele não é muito de conversar pelo WhatsApp, porque eu acho que ele pegou trauma com esse negócio de falar desenho. Já pensou? Bom dia, Itaíra! Meu Deus do céu, cara. Fala, Itaíra, beleza? Aí já viu, né? Mas ele mandava, cara, ele é íntimo, ele é figuraça. Mas não, assim, a conversa que eu tenho com ele é mais tranquila para saber de como que ele estava. Ele tinha pego o coronavírus e estava internado, então mandei mensagem para ele, liguei para a esposa dele, para o cunhado dele para saber.
Mas eu gosto dele, ele é gente boa. Fora assim do futebol, ele é a figuraça, cara.